Olá, gente. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do trator agrícola e hoje nós falaremos sobre o sistema hidráulico do trator. Sistema hidráulico, a gente toca nesse assunto quando nós vamos falar de válvula de controle remoto, levante hidráulico, né? Diferentes tipos de bomba, pistões existentes no trator. E mais importante, o que você precisa saber na hora de comprar o trator, porque vários desses equipamentos instalados no trator são opcionais. E aí você deve escolher bem na hora de fazer a configuração no momento da compra. Do que se trata? Então, o sistema hidráulico, praticamente nós vamos tratar de dois pontos cruciais no trator, principalmente que você deve escolher no momento da compra. O levante hidráulico, tipo, sensor, capacidade de carga, e válvula de controle remoto, VCR, que trabalha aos pares. E eles são opcionais. Nos tratores menores e menores números, nos tratores maiores, estou falando maior ou menor, em função da potência. Trator de média potência, ao redor de 70, 80, 90 cavalos, geralmente tem entre 1 e 2, e tratores maiores, de 200, 300 cavalos, pode ter até 4 pares. Aqui nós estamos vendo 3 pares instalados, né? Sempre trabalhando aos pares, a gente vai entender o porquê. O que você deve saber na hora da compra sobre válvula de controle remoto, vazão da bomba e capacidade máxima de carga no levante hidráulico. Então isso você pega da especificação do trator. Essas duas especificações eu acabei de pegar de dois fabricantes. Aqui nós temos um trator de 75 cavalos, aqui nós temos um trator de 90 cavalos. Então observem que e vai ter lá uma seção dentro da especificação. Então toda a folheteria de trator, olhe isso na internet, na disponibilidade de informações da internet do próprio fabricante ou na folheteria de marketing. Você vai lá onde vende trator, tem lá o trator X, vai ter o folheto dele e lá atrás, a última folha, geralmente é a especificação. Tem várias informações, por exemplo, potência do trator, peso, dimensões, e vai ter também uma seção, uma partezinha falando do sistema hidráulico. Então observe esses dois fabricantes, esses dois modelos de dois fabricantes. Então observem aqui que a capacidade de levante é dada em quilograma-força. Aí já vai um problema para você, né? Porque quilograma-força não é quilo, né? Quilograma-força nem é do sistema internacional. Então observem que essa quilograma-força vem de força. Força é massa vezes aceleração. Então aqui na aceleração da gravidade de 9,8 que nós estamos, geralmente, né? Não estamos na Lua, então 9,8. A força vai coincidir com o quilo aqui, né? Então vai ser aqui a capacidade de levante vai ser de 2.500 quilos, 3.200 quilos. Bom, essa é a capacidade máxima de levante. Veja esse outro aqui, ó. Capacidade de levante no olhar. O que é o olhar? É o ponto de engate no levante hidráulico. É o ponto onde nós engatamos de fato o implemento no levante hidráulico. A gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. E observe que esse aqui tem 3.860 kgf de capacidade máxima de levante. Mas veja, então quer dizer que eu vou poder colocar 3 toneladas para levantar? Não. Não, porque veja, essa especificação, eu não peguei desse outro, mas veja esse daqui. Esse daqui, o peso máximo do trator com lastro, ou seja, com peso adicional, para a versão 4x2, 3.700 kg, para a versão 4x2 TDA, né, porque geralmente o fabricante que coloca 4x4, mas não é 4x4. Veja o tema anterior, quando a gente falou os diferentes tipos de rodados, e esse termo 4x4 são para tratores que possuem pneus dianteiros e traseiros com a mesma dimensão. Não é o caso. Esse trator aqui de 70 cavalos é um trator de 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar. Então veja que aumenta um pouquinho a capacidade de carga para 4.100. Então veja, o trator ele pesa 4.100 com lastro e vai levantar 3.200. Você sabe o que vai acontecer? Vai empinar. Na subida vai empinar. Então, por segurança,
Por segurança, esses equipamentos conseguem levantar 2 toneladas. Mas não dá para colocar 2 toneladas. Pense em alguma coisa como 1 tonelada máximo, 1 tonelada e 200 quando muito. Porque senão o trator vai empinar. Pense em subir numa ladeira com o pulverizador cheio lá atrás. 900 quilos de carga. E aí você sobe uma ladeira, vai empinar, vai acontecer um acidente. Então, mesmo que o trator tenha capacidade de suporte maior, não é possível levantar o que ele está dizendo na folheteria, por segurança. A vazão máxima, veja que outro ponto aqui de importância para a gente observar, é a vazão máxima do sistema hidráulico. Veja que é 17 ou 27 se é na versão 4x2 ou 4x2 TDA. E aí veja que a vazão máxima... porque tem 2 vazões máximas. Porque essa daqui é do levante e essa daqui é para o controle remoto. Então é essa aqui do controle remoto que você vai ver, tá? E essa do controle remoto, veja que é uma vazão de 59 ou 69. Que não é muita coisa. Mas para esse tamanho de trator tá bom. Então depende muito do que o trator vai fazer. Né? Sua válvula de controle remoto vai ser usada para quê? Vai ser usada só para levantar o implemento do chão, uma grade? Ou levantar a semeadora do chão? Ou sua válvula de controle remoto vai ser usada para acionar a bomba de vácuo da semeadora? Precisa de mais. Aliás, se for instalada uma bomba de vácuo na semeadora, se você precisar de uma bomba de vácuo, você vai precisar de uma válvula de controle remoto de fluxo contínuo. Ou seja, você aciona a válvula e a válvula vai ficar sempre mandando fluxo lá através da tomada, da tomada, do ponto de tomada da válvula de controle remoto. Então é importante observar essas especificações. Você olha na especificação do produto e você precisa olhar a vazão da bomba e compare os tratores em relação à vazão da bomba. Eu não sei que vazão da bomba eu preciso. Olha na especificação do implemento. O implemento vai te dizer o que você precisa como fonte de potência, como trator. E aí você vai ver também a capacidade máxima de levante hidráulico, mas veja, esse é um ponto de segurança, você não vai conseguir levantar muito mais de 1.200 quilos mesmo. E o número de válvulas de controle remoto. Então, quantos sistemas auxiliares você precisa do implemento? Veja, uma semeadora, por exemplo. Uma semeadora ela vai precisar acionar, quando é vácuo, a bomba de vácuo, levantar do chão, acionar às vezes o marcador de linha, o riscador. Então, quanto mais sistemas auxiliares você precisa, mais pares de válvulas de controle remoto você precisa para fazer o acionamento desses dispositivos no implemento. Eu não uso nada. Bom, então compra com 0. Se você não vai usar a válvula de controle remoto, vai sair mais barato. Entende aqui, ó? Existe a opção de você comprar com 0 válvula de controle remoto. O trator sai mais barato. Não é? Então, nesse sentido, você precisa configurar o trator de acordo com os implementos que você vai usar, para decidir principalmente essa questão da válvula de controle remoto e da vazão máxima da válvula de controle remoto. Quanto maior a vazão, melhor. Por quê? Porque mais rápido você vai fazer aquela ação no implemento, acionar mais rápido o dispositivo no implemento. Portanto, mais rapidamente você volta para o trabalho. O sistema hidráulico ele atua multiplicando a força transmitida por meio de um fluido incompressível. Geralmente esse fluido é óleo. E quase sempre a força é amplificada no processo. Então observem que vai ter sempre um motor hidráulico acionando um atuador. O atuador pode ser um pistão hidráulico ou uma bomba hidráulica. A gente vai ver a diferença daqui a pouco do que é um motor hidráulico do que é uma bomba hidráulica. Mas principalmente, por exemplo, lá no implemento nós vamos ter o acionamento de um pistão. O que é um pistão? Vai levantar o implemento do solo, né, para o transporte. Ou vai fazer o acionamento de um dispositivo para abrir ou fechar mais a grade. É um pistão. Então, aonde que está o motor hidráulico? Está no trator. Então, o trator retém o motor hidráulico. Por quê? Porque ele vai pegar a energia mecânica proveniente do motor de combustão interna, ou seja, do motor do trator. E aí, do motor do trator sai um eixo que vai acionar o motor hidráulico. E o que o motor hidráulico vai fazer? Olha, ele vai fazer o que está mostrando aqui.
Aqui, na verdade, está o exemplo de uma bomba hidráulica, mas pensa que o ao contrário é um motor hidráulico. Então, o sistema hidráulico com transmissão de potência e transmissão de força e movimento através do fluido incompressível. Vamos observar essa imagem aqui, ó. Essa imagem mostra que se eu... isso vem da física, da compressão dos fluidos. Então, veja que se eu aplicar uma força aqui de 45 kgf, nesse dispositivo, nesse êmbolo, ele vai conseguir levantar multiplicando, porque é a quilograma-força que vai ser aplicada por centímetro quadrado desse êmbolo. Então ele vai multiplicar aqui nesse outro. É o que eu vou mostrar aqui nessa ilustração. Veja, aqui eu vou aplicar uma força de 45 kgf. Ele vai conseguir levantar aqui 400 kgf. Porque veja, vou fazer de novo, ó. Então, uma força menor aqui vai ser multiplicada, por quê? Porque a área do êmbolo, essa área aqui, ó, desse disco, é maior. Então, ele vai ter que deslocar bastante, mas muito bem, vai deslocar bastante, mas vai multiplicar a força aqui do outro lado, ó. Passando de 5 para 15 centímetros, ele não vai multiplicar 3 vezes, ele vai multiplicar quase que 10 vezes, ó, 400 kgf. Tá vendo? Então é isso que acontece lá no implemento. Uma bomba hidráulica fazendo com que o óleo com pressão caminhe numa tubulação e chegue até o implemento para fazer o trabalho necessário lá no implemento que a gente deseja. Seja para o acionamento de uma bomba, seja para o acionamento de um pistão. Aqui é o exemplo mostrando de um pistão, né? Um pistão hidráulico. Então, quais as forças de como que se toma a potência do trator? Veja, como que você puxa, como que o trator faz, como que ele disponibiliza potência para o implemento? Ele disponibiliza potência através da barra de tração, é só tracionando, né? Isso não tem a ver com o sistema hidráulico. Mas ele disponibiliza através da tomada de potência, também não tem a ver com o sistema hidráulico, né? Porque ele vai disponibilizar aqui através dessa árvore que roda, e aqui eu vou acoplar. Aqui está com uma capa de proteção, por isso que a gente não vê a TDP. Então, se arrancar essa capa de proteção, a gente tem acesso aqui. Por que está com essa capa? Ora, para não sujar tudo de terra, né? Acabar não estragando aqui o rolamento do dispositivo e o anel de vedação. Então, observe, se eu arrancar essa capa protetora, tem uma TDP. O trator aqui está novinho, por isso que já está até com a capa, né? Geralmente ele vem com a capa. Então, observando aqui, ó, como tomar potência do trator? Arrastando alguma coisa, né? Arrastando alguma coisa através da barra de tração, acionando o eixo cardan do implemento através da tomada de potência, e, por último, através da tomada de potência, através das válvulas de controle remoto. Essas válvulas de controle remoto nós estamos vendo aqui. Aí sim, a válvula de controle remoto pertence ao sistema hidráulico do trator. Assim como o levante hidráulico, esse que eu estou mostrando aqui, ó, veja, aqui tem um pistão, tá vendo? O que esse pistão faz? Esse pistão, ao se expandir, aqui ele está no ponto de máxima expansão, ele vai atuar aqui através desses links de ligação e acionar os braços inferiores. Então, o pistão vai expandir, puxar o link, né? E vai puxar aqui o braço inferior, que é esse braço inferior, ele vai acoplado ao implemento. Quando eu falei lá o olhal é isso aqui, ó. Então, o fabricante, ele vai colocar a força de levante nesse ponto. Por quê? Porque aqui é uma alavanca, né? Então, se eu colocasse o ponto de alavancagem aqui, seria multiplicado em função do torque, não é? Então, aqui ele teria que fazer uma força muito maior, o trator, para levantar nesse ponto. Desculpa, muito menor para levantar nesse ponto. Aqui, então, ele conseguiria ter uma capacidade de carga maior, que não é o caso. Ele está puxando aqui. Então, o torque nesse ponto é diferente do torque nesse ponto, por isso que tem que ser no ponto de engate do implemento. Então, recapitulando, formas de tomar potência do trator: arrastar, barra de tração; acionando alguma coisa mecanicamente, tomada de potência; acionando alguma coisa hidraulicamente, válvula de controle remoto.
A válvula de controle remoto, falando agora especificamente dos diferentes tipos, ela trabalha aos pares. Por que trabalha aos pares? Ora, porque você vai engatar uma mangueira hidráulica aqui nessa conexão. Essa conexão é padronizada, não é? Ela possui então diâmetro e conectores padronizados. Para quê? Para que você compre diferentes implementos de diferentes marcas e possa ser acoplado sempre aqui, porque você pode colocar no trator A, B ou C. E mesmo o trator A pode puxar o implemento A, B ou C. Então, enfim, 1, 2 ou 3. Enfim, então existe a possibilidade de acoplamento através de um conector padronizado. E sempre tem aos pares. Por exemplo, aqui não tem 4 válvulas de controle remoto, aqui só tem 2. Então toda vez que você observe lá atrás do trator e observe, divida por 2 sempre. Se tem 6, são 3 válvulas de controle remoto, 3 pares. Por quê? Porque uma manda pressão para o implemento, só que essa pressão vai para o implemento, ela é usada lá na bomba hidráulica, por exemplo, e ela tem que voltar, o retorno tem que voltar, o óleo tem que voltar para dentro do trator de novo. Não é? Porque senão o óleo só sairia, olha, ele ia explodir lá no implemento. Então ele precisa ter um retorno, o óleo usado volta. E ele fica nesse caminhamento, sai por um ponto de pressão e retorna para outro ponto sem pressão, ou seja, a energia já foi gasta no implemento, entende? Então é sempre aos pares. Então sempre que você vê lá, você contabiliza e divide por 2. Ou seja, aqui eu não consigo, não são 4, são 2. Portanto, eu consigo fazer o acionamento de 2 coisas. Ah, que coisa? Levantar, ou acionar, enfim, o que você quiser, tá certo? Mas são duas ações diferentes que eu consigo fazer no implemento ao mesmo tempo. Isso geralmente nos tratores maiores pode ser até 4 coisas, principalmente quando esse trator faz o acionamento, por exemplo, de uma plantadora de cana, precisa de 4. Tá bem? Então aqui, ó, e é importante você ver também que existe um opcional. Geralmente o que acontece? Geralmente o acionamento é feito através de uma alavanca lá do lado do tratorista, do operador. Essa alavanca, ela tem um retorno automático, ou seja, ela é, na grande maioria das vezes, para acionar um dispositivo que chama êmbolo ou pistão. Como é que o êmbolo trabalha? O êmbolo trabalha, ele vai, desloca, né? O que é o êmbolo? Esse aqui, por exemplo, ó, é um pistão. Então, não é o caso, que esse aqui é do sistema hidráulico do trator, do levante hidráulico. Mas vamos pensar que esse pistão estivesse lá no implemento. Ao ser acionado, vem aqui, ó, enche de óleo com pressão, ele vai empurrar, né, e vai fazer o acionamento desse êmbolo, vai fazer a expansão dele. Ora, chega num ponto que é o ponto de máxima, ele não vai mais, ele não se desloca infinitamente. Então essas alavancas, elas podem ter, geralmente elas têm um posicionamento onde o retorno é feito automático, através, no momento que você solta a alavanca de acionamento, a alavanca volta para o seu ponto neutro, não é? Só que acontece que na semeadora a vácuo não pode voltar no ponto neutro. Por quê? Porque ela precisa ter um fluxo contínuo. Então essa alavanca ela é acionada e ela trava, mandando continuadamente fluxo de óleo através da válvula de controle remoto. Por quê? Porque continuadamente ela precisa fazer o acionamento da bomba de vácuo lá no semeadora. Então esse dispositivo, essa alavanca não pode voltar, ela tem que ficar travada. Então para isso é um opcional, porque nem todo trator tem, tá bem? Então se você tiver uma semeadora a vácuo, vai trabalhar com uma semeadora a vácuo, você tem que pedir o opcional da válvula de controle remoto para fluxo contínuo, que é a alavanca que vai e trava, ela fica constantemente acionando o dispositivo no implemento. Bom, agora um pouco do levante hidráulico, né? Esse levante hidráulico, ele vai estar normalmente posicionado na traseira do trator. Então observem aqui, levante hidráulico na traseira. Tá vendo aqui, ó? O implemento vai na traseira do trator. Só para fazer aproveitando a imagem, esse sim é um trator 4x4. Por quê? Porque a dimensão do pneu traseiro é igual à dimensão do pneu dianteiro, tá certo? Normalmente, o que a gente mais vê por aí é o trator dianteiro com dimensão menor que o pneu traseiro. Portanto, é um trator 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar. Mas voltando aqui no levante hidráulico,
não é? Então, geralmente, os tratores possuem levante hidráulico na traseira, mas também existem opcionais aonde o trator também possui levante hidráulico na dianteira. Também possui. Veja que é o caso aqui, tá bem? Veja que ele vai fazer, então, uma operação dupla. Por exemplo, aqui na frente ele está distribuindo NPK a lanço ou nitrogênio a lanço e aqui atrás ele está semeando. Um exemplo, tá bem? Ou ele está pulverizando na dianteira e está semeando atrás. Então veja, para isso, não é? Quando os implementos são de menor dimensão, que podem ser levantados no sistema hidráulico, né, eu posso ter também o levante hidráulico na dianteira. Isso não é comum no mercado brasileiro. Ah, mas o fabricante tem isso lá na Europa. Por que não vende no Brasil? Não vende no Brasil porque não tem demanda. Né? O agricultor brasileiro ele não está acostumado a fazer essas operações com engate no implemento na dianteira também, mas não significa que no futuro não tenha, porque essa tecnologia já existe. Até o mesmo fabricante vende isso na versão do trator para a Europa ou do trator para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem muito, é mais comum isso na Europa. Né? E não tem no Brasil, mas é uma questão de demanda do mercado. Poderia ter também na dianteira do trator, tá bem? É comum isso, principalmente no mercado europeu. E qual é a diferença entre um motor e uma bomba hidráulica? Bom, primeiro a gente precisa diferenciar. Bomba é aquela que produz energia hidráulica. Motor é aquela que consome energia hidráulica. Tá bem? Então a bomba hidráulica ela vai ligada, por isso que eu coloquei aqui atrás, porque geralmente o motor aqui tá esse aqui é um pulverizador autopropelido, né? É um pulverizador geralmente, na grande maioria das vezes, o pulverizador autopropelido tem acionamento mecânico ou mais, isso nas versões mais antigas ou menores, menos especificadas. Nas versões maiores ou mais atuais, tem fabricante que todas as versões têm só hidráulica. O acionamento para a tração no rodado desses autopropelidos é feito através de um motor hidráulico. Então o motor hidráulico é acoplado aqui, ele possui um eixo que vai fazer o acionamento do rodado. E ele possui mangueiras hidráulicas, essas mangueiras hidráulicas vão receber energia hidráulica lá da bomba hidráulica. Então a bomba hidráulica ela é ligada ao motor de combustão interna, ou seja, ao motor do equipamento, né? Esse motor de combustão interna transforma a energia química do combustível em energia mecânica e a bomba vai consumir essa energia mecânica, transformando a energia mecânica em hidráulica, que vai ser direcionada para os motores. Então, qual é a diferença entre motor e bomba? Porque a hora que você olha lá no Orkut, lá da vida, você vai ver que a bomba hidráulica e o motor hidráulico, aparentemente, externamente, elas são iguais. Que na verdade é muito parecido. Só que uma roda para um lado e outra para outra, enfim. Mas o princípio de funcionamento é exatamente igual. Um vai converter energia mecânica em hidráulica e a outra vai converter energia hidráulica em mecânica. Ou seja, transformar em energia mecânica de novo. E por que aqui tem esses motores? Ora, porque veja, se eu fosse colocar uma corrente aqui, ó, olha a gambiarra que eu teria que fazer para colocar uma corrente aqui para trazer essa energia mecânica lá do trator. E já uma mangueira hidráulica, ela é muito mais fácil de conduzir essa energia, ela pode sofrer curva, vai para um lado, vai passar para o outro, enfim. Então é muito mais fácil conduzir a energia através do fluxo hidráulico da mangueira, né? Então sempre tem esse par, bomba hidráulica e motor hidráulico. Só coloquei isso aqui para ver a diferença, tá bem? Bomba é que produz energia hidráulica, motor é que consome energia hidráulica. Veja aqui na colhedora de cana. Aqui está um motor de combustão interna da colhedora de cana. Aqui nós estamos vendo o rodado, então geralmente isso aqui está no meio da máquina lá, né? É desse fabricante vermelho, mas do fabricante verde é a mesma coisa. Então a gente vai ver a mesma coisa, não, um sistema parecido, né? Então a gente vê aqui o motor de combustão interna transformando a energia química em energia mecânica e aqui a energia mecânica sendo convertida em energia hidráulica. E veja que do motor, da bomba hidráulica, a bomba hidráulica vai
enviar o fluido com pressão hidráulica para um comando hidráulico, e aí esse comando vai distribuir para os diversos motores. Então veja aqui, ó, que na colhedora de cana nós temos diversos motores hidráulicos. O motor para fazer o acionamento do extrator, o motor para fazer o acionamento da esteira, o motor para fazer o acionamento do picador, o motor para fazer o acionamento do disco de corte das faquinhas. Então, diversos lugares consomem energia. E onde produz essa energia hidráulica? Na bomba hidráulica. Então, veja que é uma bomba parruda, grandona, que vai mandar energia hidráulica para todos os dispositivos da máquina, não é? Então, imagina se essas ligações fossem mecânicas através de polia ou corrente, viraria um inferno aqui de polia. Então é por isso que isso é transmitido através de energia hidráulica. É muito mais fácil fazer o projeto dessa máquina e muito mais seguro também, né? Então, veja o exemplo aqui, ó. Vou colocar agora uma diferença entre duas bombas hidráulicas. Por isso que é importante você escolher uma bomba hidráulica, dependendo do que você for usar de implemento. É importante você escolher uma bomba hidráulica de maior capacidade. Veja aqui que nós vamos ter um trator, são dois tratores de potência parecida, mas um trator tem uma bomba hidráulica maior, com vazão maior do que o outro. Nós vamos ver duas cores de tratores, mas isso poderia ser ao contrário, tá bem? É que eu peguei essa imagem, porque essa imagem mostrava a especificação que tinha a bomba instalada naquele trator naquele momento. Né? E isso é uma questão de escolha sua no momento da compra do trator, tá bem? Depois que comprou já era, então você conviva com ele. Né? Então aqui no sentido de que eu não quero falar a diferença das marcas, eu quero mostrar a diferença das bombas. Infelizmente tem cores diferentes os dois tratores, tá vendo? Só vou fazer essa ressalva aqui antes de mostrar o vídeo. Eu vou botar os dois vídeos para funcionar ao mesmo tempo. Eu quero que você perceba uma coisa, eu quero que você perceba o quanto de mais tempo demora para um acionar todo o sistema de transbordo. O que é o transbordo? Transbordar é trazer a cana do meio do talhão, da colhedora de cana, e descarregar essa cana picada no caminhão rodoviário que vai levar até a usina, tá bem? Então aqui, ó, vídeo 1, vídeo 2. Observem, nós temos aqui uma bomba que nesse trator da esquerda que possui uma bomba instalada, que essa aqui esse trator possui, tá? Esse trator possui uma bomba instalada e maior capacidade do que o trator ilustrado na direita. Então observe que o processo de transbordo no caminhão rodoviário é muito mais rápido. Ah, mas que vantagem eu levo em fazer esse trabalho mais rápido? Você leva que, enquanto o trator está transbordando, fazendo a cambagem aqui ou passando isso para o caminhão rodoviário, a colhedora pode estar parada. Ou, geralmente trabalham aos pares, são 2 conjuntos desse para cada colhedora, ou 3 conjuntos desse para cada colhedora. Mas veja que o trator da esquerda já acabou e o trator da direita ainda está fazendo a operação de transbordo, ou seja, está demorando mais. Então esse tempo em que esse trator da esquerda está disponível para realizar a próxima carga, no trator da direita está sendo perdido. Né? Então significa que ao longo de várias operações agrícolas, vamos supor que aqui tenham, por exemplo, que é comum isso, 3, 4 colhedores de cana no mesmo talhão operando, né? Então significa que na somatória toda, um trator com maior capacidade de vazão hidráulica na bomba tem o trator disponível mais rápido para fazer esse trabalho, ou seja, para passar isso para a próxima operação. Então é a vantagem ter uma bomba de maior capacidade de vazão hidráulica. Bem, quais são os dois tipos de pistão hidráulico, né? Então, quando a gente fala em pistão hidráulico, em êmbolo pistão hidráulico, nós temos os de dupla ação e os de simples ação. Qual que é a diferença entre eles? A diferença praticamente é que aqui nos pistões de dupla ação vai fazer força tanto para expandir quanto para comprimir. E aqui nos de simples ação só vai fazer força para expandir. Ah, então como é que ele comprime de volta? Aqui, como no hidráulico, por exemplo, do trator, ele está carregando peso aqui, ó, né? Existe uma massa
do implemento, essa massa está acoplada aqui no hidráulico, quem é que vai puxar esse braço inferior do levante hidráulico para baixo? O próprio peso do implemento. Então não precisa ser um pistão de dupla ação. Eu preciso levantar ele, quem traz ele de volta para baixo é o próprio peso do implemento. Então esse de dupla ação aqui está sendo ilustrado no sistema de esterçamento do trator, ou seja, lá na direção do trator. Porque ele precisa virar para um lado e precisa virar para o outro, então ele precisa ser de dupla ação. Tá bom? Aqui então no de simples ação ele precisa injetar a compressão só para expandir. Para trazer de volta, quem traz de volta é o peso da máquina. Se fosse de dupla ação, ele injetaria a compressão de um lado e injetaria também a compressão do outro, dependendo da posição que o operador posicionaria a alavanca de comando. Bem, agora levante hidráulico, vamos especificar um pouco mais o levante hidráulico. Primeiro, aqui nós estamos vendo uma ilustração que eu vou mostrar para vocês agora a sequência correta de acoplamento no trator. Então sempre você vai acoplar na sequência que eu vou mostrar agora. Sempre você vai acoplar primeiro o braço hidráulico que não possui regulagem na conexão do link de levante. E por último, o braço que possui regulagem na conexão do link de levante. Por quê? Porque esse aqui é uma enjoeira conectar e acoplar implemento. Então, primeiro aqui, ó, você vai acionando a posição aqui do bocal, do olhal, aqui tem um olhal, junto com o pino de ligação do implemento e posicione esse primeiro. Por quê? Porque aqui você aciona pelo levante hidráulico. Então, acionando o levante hidráulico, você sobe ou desce, vai dando ré no trator, não é? Sempre com cuidado para não ter nenhuma pessoa aqui atrás nesse momento, na hora que você está movimentando, porque corre um sério risco de acidente. Se o seu pé ou o pé do operador escapar do pedal da embreagem, ele pode dar ré uma vez e amassar o operador aqui no implemento, então aí corre um risco. Nunca tem uma pessoa aqui nesse momento de acoplamento. Então, primeiro você vai acoplar o levante hidráulico que não possui regulagem. Por quê? Porque o posicionamento de encaixar aqui o olhal com o pino de engate do implemento, você faz com o levante hidráulico, com a alavanca de levante hidráulico. Aí depois que você acoplou você acopla o terceiro ponto, né? E aí a gente vai ver aqui qual é a posição colocar aqui na viga C. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então coloque o terceiro ponto, esse aqui é o terceiro ponto. Acertou o primeiro braço, acertou o terceiro ponto, por último, você vai acoplar aqui o levante hidráulico que possui regulagem. Por quê? Porque agora você não pode mais mexer na alavanca de acionamento do levante, porque senão o implemento vai mexer. Então agora você vai acionar aqui a altura, você vai corrigir aqui a altura do último braço através desse dispositivo aqui, ó, tá bem? Desse ajuste que ele vai encolher, ou recolher ou expandir. Ou seja, vai empurrar para baixo ou puxar para cima o bocal para fazer o ajuste junto com o pino de acionamento no implemento. Então é sempre nessa sequência. Braço sem regulagem, terceiro ponto, braço com regulagem, tá bem? Vamos ver como é que funciona também a questão do acionamento, porque olha aqui, ó, aqui é o levante hidráulico, mas a hora que você vai ler no manual do trator, ou você olha lá na posição do operador, você vai ver duas alavancas para acionamento. Aí isso aqui é um ponto de confusão, meu amigo, com os operadores, porque o operador geralmente o operador não sabe usar isso aqui. E é você, enquanto técnico responsável pela operação agrícola, que tem que ensinar para ele qual usar. Então, nos tratores, todo trator que possui levante, olha o que eu vou falar agora, todo trator que possui levante hidráulico possui duas alavancas de acionamento. Duas. Sempre vai ter uma alavanca de posição e uma alavanca de profundidade. Então, quando que você aciona a alavanca de posição? Quando você trabalha com implementos sobre o solo. Por exemplo, roçadora, pulverizador. Então, sempre trabalha com essa alavanca de posição. E sempre que você vai trabalhar com implementos que vai arrastando no solo, por exemplo, arado, subsolador, semeadora, com botinha principalmente, você vai trabalhar com a alavanca de profundidade. Então é sempre uma ou outra, nunca é as duas e nunca é o contrário.
Porque a gente vai entender daqui a pouco qual é a função de uma e qual é a função da outra. Porque existe um dispositivo aqui na viga C que é um sensor. Esse sensor ele vai perceber aqui na viga C. Aqui existe um sensor. Na hora que você trabalha com o preparo do solo, por exemplo, com arado, esse arado vai passar numa região com solo mais compactado. O que vai causar essa região com solo mais compactado? Uma resistência maior para que esse arado transpasse aquela região. Ou seja, o trator vai sentir, ele vai precisar de mais potência para passar aquela região. E geralmente, se o trator não tiver potência suficiente, o que vai acontecer? Ele vai afogar. Então, para que isso não ocorra, você precisa trabalhar com a alavanca de... É uma alavanca de solo? Profundidade. Então, a alavanca de profundidade, ela vai fazer com que entre em acionamento aqui um dispositivo que chama sensor da viga C. Ou seja, no momento em que o implemento, um arado, por exemplo, entra em contato com essa região de resistência do solo, essa resistência ela vai ser alavancada aqui no terceiro ponto. E esse terceiro ponto, por quê? Porque veja você, se aqui nós temos um implemento, eu vou desenhar aqui o implemento para você ver, eu quero que você entenda. Ó. Aqui então agora eu vou desenhar um arado. O arado ele está conectado aqui, está conectado aqui. E aqui está conectado aonde? Aqui em cima, ó, com o terceiro ponto. Então, no momento em que existe uma resistência, olha só, para a passagem do arado, aqui tem uma resistência. O que ele vai fazer? Vai empurrar o terceiro ponto, empurrando a viga C. No momento em que a viga C percebe essa resistência, o sensor atua e levanta o braço inferior. Ou seja, atua sobre o pistão vai levantar, vai puxar aqui o link e vai levantar o braço inferior. No momento que levanta o braço inferior, o que vai acontecer com o implemento? Ele sobe. No momento que ele sobe, ele pula essa região de resistência, fica macio de novo ou melhor para tracionar, ou menos resistente de novo o solo, e aí o que ele faz? Ele faz ao contrário, aí ele deixa cair, né? Aí, como a hora que para essa resistência, esse excesso de resistência, ele empurra o implemento de novo, o implemento volta na profundidade de trabalho. Então, para que isso aconteça, para que a gente trabalhe com essa sensibilidade na viga C, nós temos que trabalhar com a alavanca de profundidade. Agora veja ao contrário. Vou trabalhar agora aqui ó, com uma roçadora. Vou colocar uma roçadora aqui. Aí de repente você está lá uma velocidade maior, a roçadora fica quicando aqui, ó. Fica quicando. E toda hora ela vai ficar mexendo e empurrando aqui no terceiro ponto. E vai ficar acionando esse sensor a todo momento. E vai ficar atuando aqui, subindo e descendo, toda hora o sistema hidráulico. Então é por isso que implementos, ou no pior ainda, um pulverizador com carga, 1 tonelada em cima do negócio. E aí trabalhando num solo que ele está irregular. Fica quicando lá toda hora o levante. Fica acionando esse sensor a todo momento. O que vai acontecer? Vai ficar acionando toda hora lá a posição que você deveria manter a barra do pulverizador estável a 50 centímetros do dossel da cultura. E em função desse ficar quicando, vai ficar mexendo toda hora aqui no levante hidráulico e vai ficar alterando essa posição relativa de 50 centímetros em cima do dossel. Ou seja, a sua pulverização vai ser uma cagada. Portanto, implementos que atuam sobre o solo, a gente tem que trabalhar com a alavanca de posição e não a alavanca de sensibilidade ou alavanca de profundidade. Então a gente coloca uma toda para cima e mexe com a outra. Quando vai trabalhar com a outra, coloca uma toda para cima e mexe com a outra. É assim que faz. Tudo bem? Então não se esqueça disso. Todo trator que tem levante hidráulico tem 2 alavancas. É importante você saber qual é uma e qual é a outra. Ah, eu não sei. Aqui eu estou apresentando até de um trator bastante antigo, né? Por que eu quero apresentar esse trator bastante antigo? Porque essa questão dessas 2 alavancas não é de hoje. Vem desde a era dos primórdios de trator, tá bom? E até os tratores operados todos por botão vai ter 2 botões, tá bom? Como é que funciona então essa questão de
do levante hidráulico, olha, o levante hidráulico, veja aqui, ó, lá no motor do trator, no motor de combustão interna, esse motor vai acionar uma bomba hidráulica. Aí essa bomba hidráulica vai levar óleo, ó, vai levar óleo até o pistão. E quem é que vai acionar o pistão? Tá vendo aqui, ó, acionamento do pistão, levanta o braço superior, aí levanta o braço superior, levanta o link, não é? Vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui para ver, ó. Na hora desse acionamento, vai empurrar, vai subir o braço superior, vai puxar o link e vai, esse ponto aqui, ó, vai levantar o braço inferior. Levantando o braço inferior, vai levantar o implemento, não é? Agora, veja, como que esse acionamento é feito? Esse acionamento é feito através aqui, ó, de uma válvula de fluxo. Então, nesse ponto que eu estou apontando, nós temos aqui uma alavanca de comando. Essa alavanca de comando é quem vai regular na hora que vai óleo ou na hora que não vai óleo nenhum. Se não for óleo nenhum, ele fica parado naquela posição. Tá certo? Se for empurrar mais óleo, ele sobe. Se der vazão ao óleo, ou seja, o comando ele libera óleo, o óleo volta para o reservatório. Vamos ver isso no desenho mais especificado aqui, ó. Nós temos aqui uma bomba, a bomba puxa o óleo do reservatório com pressão e manda aqui, ó, para o comando. Então veja aqui que eu tenho o comando, eu tenho uma alavanca. Na hora que eu aciono a alavanca, veja que eu estou mexendo aqui no quê? Estou mexendo nesse êmbolo aqui, ó. No momento em que ele está aqui, no primeiro momento, está tapado, ó. É que ele está mostrando em movimento, a setinha mostra o movimento, né? Então, se ele está tapado, não está indo óleo nenhum, ou seja, o pistão está parado. No momento que eu aciono a alavanca, olha só, acionando a alavanca, mexe aqui, ó, estou empurrando, ou seja, estou liberando o fluxo para onde? Estou liberando o fluxo para o pistão. Liberou o fluxo para o pistão é empurrado, levanta o implemento, que está com peso aqui atrás, não é? Tá vendo? Agora, olha só como é que funciona aqui aqui é a primeira alavanca. Vamos ver agora a segunda alavanca de acionamento. Então, a alavanca de acionamento aqui, ó, vai mexer na sensibilidade. Então, eu vou colocar mais para cá, mais para cá. No momento em que recebe a informação aqui da viga C, vai empurrar, ó só, estou recebendo a informação e ele também aqui, ó, vai empurrar ou vai puxar esse dispositivo que também pertence ao comando e vai fazer o acionamento do pistão aqui da mesma forma ou da liberação da válvula, tá certo? Aqui não está claro para o funcionamento da viga da alavanca de profundidade, está só para a alavanca de posição. A gente vai ver numa próxima ilustração que mostra bem esse funcionamento da alavanca de profundidade. Então veja aqui, ó, no momento em que essa alavanca ela é empurrada para baixo, ela libera todo o fluxo, não só do fluxo, e vai tapar aqui, ó, o fluxo. Então, quem é que vai empurrar o implemento para baixo? O peso. O peso empurra, o pistão volta e o pistão ele está voltando aqui, ó, para o retorno. E aí esse fluxo hidráulico volta para o retorno novamente, tá bem? Ah, e como está tampando aqui, ó, veja, está tampando aqui, ó, né? Então o fluxo hidráulico que estava vindo da bomba, ele passa direto e vai para o retorno. Por quê? Porque é muito mais fácil o caminho livre para o retorno do que querer funcionar o êmbolo. Por isso que o êmbolo não é acionado. Então veja de novo aqui, ó, acionamento, tampa o retorno, todo o fluxo de pressão que vinha da bomba é obrigado aqui, ó, a percorrer para o êmbolo, para o pistão e levantar o implemento. No momento em que eu aciono para descer o implemento, eu libero aqui o retorno e libero todo o fluxo para quê? Então o fluxo fica livre e aí o peso da máquina do implemento empurra o pistão de novo, o fluxo hidráulico volta, porque não tem restrição nenhuma aqui para o fluxo hidráulico voltar. Então, possa parecer um pouquinho complexo no momento que a gente olha pela primeira vez esse circuito hidráulico, na hora que a gente vê os dispositivos e o que está acontecendo com esse fluxo em azul, a gente consegue ver bem o fluxo hidráulico. Tá bem? Então, não entendeu direito? Volta um pouquinho o vídeo e assista de novo, tá bem? Volta um pouquinho o vídeo e assista de novo. Você vai ver que é muito simples aqui o funcionamento. Agora, vamos entender
Vamos entender o funcionamento da alavanca de profundidade. Então a gente viu, vem a alavanca de posição. O que é a alavanca de posição? Trabalhar com, de novo, repetir, pulverizador, roçadora, né? Implementos que vão acima do solo. Agora, implementos que vão sob solo, em profundidade. Ou seja, arado, subsolador, semeadora. Aí você precisa trabalhar na posição. Na alavanca de profundidade. Vamos entender aqui a alavanca de profundidade em funcionamento. Veja o que acontece. O terceiro ponto aqui, ó, esse terceiro ponto, nós temos lugares, vários bocais ou vários furos para o acoplamento na viga C. Veja que aqui essa viga C possui 2 furos. Normalmente tem 3. Quero mostrar aqui, ó, tá vendo, ó, 3 posições de furo, tá vendo? Aqui tá fixo, ó, aqui tá fixo. E quanto mais para baixo eu coloco, tá vendo que tá fixo aqui no eixo metálico, na massa do trator, aqui tá fixo. Então, quando você trabalha sobre implementos de posição, que você não quer atuar sobre a sensibilidade desse sensor, você aciona, você coloca então a sua roçadora no último, ó, tá vendo aqui engatado no último furo? Esse é um trator com 2 furos. Esse é um trator com 3 furos. Tá vendo? Coloca no último. Para quê? Para que não fique acionando a toda hora a sensibilidade desse dispositivo. No momento em que você quer trabalhar com a sensibilidade, coloca no furo superior. Por quê? Porque aí o furo superior fica mais sensível para acionar aqui o sensor. Aqui a gente está vendo um sensor mecânico, mas nos tratores mais especificados, com maior eletrônica embarcada, ao invés de um dispositivo mecânico, aqui nós temos uma célula de carga. Essa célula de carga vai perceber maior ou menor carga nesse ponto e vai atuar eletronicamente aqui no acionamento do comando. Então não vai ser um acionamento mecânico do comando como a gente está vendo nesse desenho, vai ser um acionamento eletrohidráulico. Então nesse sentido, né, o funcionamento é igual, só que ao invés de mecanicamente vai ser essa transmissão da informação é feita via elétrica, por fios. Mas vamos entender o mecânico, que é facinho de entender, olha só. Então aqui ó, há uma força, beleza? Força está normal, não está acontecendo nada, tá aqui, o sensor está paradinho. A posição que você coloca aqui, a alavanca de profundidade, vai ser a posição que você aciona aqui o dispositivo para deslocar o comando hidráulico para fazer o deslocamento do pistão, tá bem? Então aí não tá indo mais pressão, veja aqui que está tapado o dispositivo, ó, tá vendo aqui tampado? Tá vendo aqui tampado? Tá tampado. Não está indo pressão aqui para o êmbolo. Então o êmbolo está com aquele fluxo hidráulico, não tem fluxo hidráulico, a quantidade, o volume de fluido está parado lá dentro do pistão. Então ele está paradinho, o implemento está andando lá, belezinha. Né? A hora que esse implemento, por exemplo, um arado, encontra uma resistência, um solo compactado, o que vai acontecer, que eu expliquei agora há pouco, vai empurrar a viga C. Olha só, empurrou a viga C. Empurrou a viga C, empurrou o sensor. Na hora que ele empurra o sensor para frente, olha só, ele vai empurrar um pouquinho, ó, sem ter mexido aqui na alavanca, tá vendo? Então não é o operador que mexe, é o próprio implemento, porque ele encontrou aqui uma região mais compactada, uma região de maior resistência, empurrou a viga C, empurrou o sensor mecânico, não é? Com a mola aqui. Esse sensor possui uma alavanca posicionada diretamente no comando, veja que vai empurrar um pouquinho o comando, automaticamente. E ao empurrar um pouquinho o comando, olha o que está acontecendo aqui, ó. Liberou aqui, ó, o ponto de entrada liberou o ponto de entrada de fluxo hidráulico para o pistão. Então, liberou o fluxo hidráulico para o pistão, pressionou o pistão, empurrou o pistão vai acionar aqui o braço superior e vai acionar ou vai puxar para cima o implemento. Saiu da região de resistência? Saiu. Então, volta um pouquinho, libera de novo e aí volta e fica na região normal de posicionamento da alavanca. Então é muito simples aqui o funcionamento, tá vendo? Ó? Ele aciona automaticamente aqui através desse conjunto de dispositivos de links mecânicos através dessas alavancas. Aqui então é o funcionamento do controle de profundidade
por sensor mecânico, né? Mas poderia ter um sensor elétrico aqui na célula de carga, como eu comentei agora há pouco. Relatei aqui então o ponto de engate da viga C, essa aqui é a viga C. Aqui nós temos na parte superior o sensor, não é? Esse sensor pode ser aqui, nesse caso desse trator mais antigo, é mecânico, mas poderia ser uma célula de carga elétrica, não é? Não importa, ou a metodologia de trabalho é a mesma, né? Ponto mais superior da viga C, ponto mais próximo do sensor para trabalhar com profundidade e ponto mais distante para trabalhar com posição, trabalhar, por exemplo, com roçadora, pulverizador. Então é isso que eu gostaria de falar, eu agradeço e até mais.